2 anos, 3 refeições livres. Dá uma média de uma refeição livre de 9 em 9 meses. Até agora tem tudo corrido bem, mas eu estou desejoso que chegue o momento em que vai correr mal. São os momentos que não correm bem que nos tornam melhores, sempre. Bem-vindos às Conversas de Elite. Hoje com o campeão dos campeões. Ele ganhou a classe dele. Ele ganhou a classe de novice. Ele ganhou a classe júniores. Ele ainda foi ao overall. Temos aqui connosco a grande revelação do momento, André Velez. Clássico Physique, alguém que tem vindo a dedicar-se a esta área e que levou aquilo tudo que havia para levar na última prova. Mas está muito mais a chegar. Vamos descobrir o que é que aí vem. André, David, obrigado. E tínhamos o nosso episódio marcado para outubro. Outubro. Houve aqui uma alteração em cima da hora que permitiu estarmos aqui hoje, antes da tua próxima prova, não é? Antes da minha próxima prova, outras exatamente. provas. E eu até me deu jeito, porque gosto de que assim tenha sido. Eu, na altura, quando surgiu o convite, e desde já obrigado a agradecer, porque é a primeira vez que eu tenho a oportunidade de estar presente num podcast e é sinal de reconhecimento também daquilo que eu tenho vindo a fazer. Dá-te os parabéns também, porque acabei de conhecer o ginásio e vê-se perfeitamente que é um trabalho super bem feito, mais do que um ginásio, um ambiente familiar que envolve os teus clientes. Eles de certeza que se sentem em casa, mas sim, acabou por ter eu tido a oportunidade de vir aqui então antes da prova, falar também um bocadinho daquilo que vai ser então a preparação até lá e do que é que ela promete, porque promete muito e estamos confiantes. Okay, bora por partes. Quando é que é a tua próxima prova? Então a minha próxima prova vai ser daqui a 4 semanas, estamos a 30 dias, dia 6 de julho, no Casino do Estoril. Na realidade, essa é certa que eu vou, porque é o Olímpia Amador. Mas no dia a seguir logo vai ser a prova profissional, portanto o Mr. Big Evolution Pro, no dia 7, que eu também espero estar presente. Portanto, vai depender da tua classificação na primeira prova. Exatamente. E vamos agora dar um passo atrás e agradecer-te também a referência que fizeste e dar um passo atrás e conhecer o André. O André que neste momento entrou no meio das competições a dar cartas, mas o André que tem uma história, e essa história que se calhar muita gente não sabe, um percurso, um início. Conta-nos um bocadinho. Então, toda a minha vida no fundo esteve sempre ligado ao desporto. Eu desde muito cedo, com os meus 4 ou 5 anos, e desde que eu me lembro, foi ligado ao futebol. Portanto, começou com 4 ou 5 anos e larguei, portanto, aos 21. Portanto, foram ali 16, 17 anos ligados ao futebol. Na altura iniciei, eu também sou aqui da Margem Sul, no Costa da Caparica. Depois, muito cedo também, fui para o Monte, onde também acabei por estar muito pouco tempo e fui logo introduzido assim a um nível um pouco mais acima, portanto fui logo para o Sporting. Também no futebol tive algum sucesso, digamos. Tive em clubes como o Sporting, depois Belenenses, Estoril. E em termos daquilo que é o futebol sénior, acabei único e exclusivamente por estar no Amora, portanto no Campeonato de Portugal, onde no meu último ano que pratiquei futebol, acabei por ter uma lesão e que me impossibilitou de continuar, e foi aí que deu então origem à minha entrada no ginásio, neste mundo do fisiculturismo. Estás com que idade atualmente? 24. Quantos anos de culturismo? Então, eu já acompanhava na altura quando jogava futebol. Por volta dos meus, foi nos 17, acho que em 2017, inclusive o primeiro vídeo que eu vi sobre o fisiculturismo foi do Horse, na altura com o Renato Cariani, e ele estava-se a preparar para o Mr. Universo. Horse Power Pro? O Horse MD. Ok. MD. Mas não sei se é mesmo. Não é diferente. Ok, é diferente, já sei. É diferente. Mas na altura ele estava-se a preparar e eu na altura dei com este mundo porque eu jogava futebol, mas estava à procura de conteúdo sobre nutrição e acabou por me aparecer o Renato, e muito rapidamente, obviamente que ele está ligado a esse mundo, e eu acabei por começar a ver e fiquei impressionado, não é? Ou seja, como é que uma pessoa consegue chegar a este tamanho. Então acabei por começar a ver e desde aí nunca mais larguei. E entretanto, quando aconteceu o que me aconteceu, portanto no último ano do futebol tive que deixar a lesão, quando entrei no ginásio já tinha uma base
daquilo que era a alimentação, daquilo que era um bocadinho o treino que eles faziam. Então, quando entrei, já foi com conhecimento acima daquilo que é uma pessoa normal que entra no ginásio. Então, os resultados foram aparecendo muito rápido. E é esse o início. Portanto, foi em 2021, no final, ali a meio do ano, normalmente. Portanto, vai fazer 3 anos agora, sensivelmente ali final de julho, início de agosto. Portanto, 3 anos apenas. Ok, em 3 anos conseguiste já atingir uma condição física que te permitiu, em Classic Physique, alcançar os títulos que alcançaste. Como é que está a ser este percurso? Quais são aqui as principais revelações que o bodybuilding tem trazido, inspirado pelo Renato Cariani? De alguma forma, isto é interessante perceber como as gerações vão mudando. Exato. E aquilo que antes era inspirado pelo Arnold Schwarzenegger, inspirado pelo Ronnie Coleman, hoje em dia é inspirado pelo Renato Cariani, não é? Os nossos ídolos vão mudando e o Renato Cariani tem feito um trabalho incrível na parte da promoção do fitness. Conta-me então um bocadinho como é que está a ser este percurso, estes 3 anos de bodybuilding. Então, no início, como eu disse, eu entrei quando comecei, relativamente à alimentação, só para teres uma noção, eu cozinhava um pacote de 1 kg de massa e um pacote daqueles acho que de 1 kg que vem em peitos de frango, por exemplo, e era o que eu tinha que comer durante o dia. Basicamente foi isso. Portanto, ganhei logo um nível considerado de peso no início, mas cedo entrei para o blackout. E no blackout eu comecei a treinar com 2 amigos que eram acompanhados, ou seja, tinham um acompanhamento online pelo meu coach, que ainda é hoje, e foi o primeiro e único que tive, que é o PH Clássico, o Paulo Henrique, atleta Classic Physique Pro, que me introduziu um bocadinho no meio. Ou seja, o estilo de vida eu já tinha, como se fosse um atleta, portanto a alimentação, o treino. Eu não sou uma pessoa de sair, sou super caseiro, não gosto desse tipo de coisas, de sair à noite, sou muito focado naquilo que eu quero. Então, como já tinha um estilo de vida, acabei também e pensei, por que não? Se eu já faço tudo, por que não dar agora a alguém a possibilidade de fazer com que eu siga o que essa pessoa quer para mim e confiar, porque eu sabia que mais cedo ou mais tarde eu iria acabar por ter essa experiência, porque gostava do meio, acompanhava já há bastante tempo, apesar de ter sido o Renato Cariani aquele primeiro impacto. Obviamente que eu conheço a história depois toda, porque acaba por ver surgir dos Ronnie Coleman, dos Dorians, de todo esse pessoal, e então foi um bocadinho por aí. Na altura iniciei com ele o acompanhamento, vai fazer agora 2 anos em outubro, portanto basicamente sozinho treinei 1 ano, tanto da parte da dieta como de treino, e foi isso. Depois comecei com ele e tem sido uma experiência boa. Aliás, e fazer aqui uma referência, quem te mencionou é alguém que também treina no Blackout, que é o Ricardo Guerreiro, que é aqui barbeiro no Montijo. Então eu vou lá às vezes e ele, tu tens que convidar o André. E eu, por acaso, ouvi falar do André recentemente, o André que ganhou, sim, começou a falar, e até o teu mindset e tudo mais. E curioso aqui, isto que tu disseste, acho que pode trazer aqui transfer para a pessoa que esteja a começar, que é que tiveste 1 ano sozinho, 1 ano a fazer a tua caminhada, cozinhavas a massa, o frango, dividias e comias ao longo do dia, até que começaste depois a inserir aqui mais conhecimento e mais informação. O que é que tu sentes que transformou, que foi tipo, mas isto faz assim, quando passaste esse ano e começaste a trabalhar com o PH? Então, o que é que poderá ter sido? Ou seja, como eu também já acompanhava, eu sabia qual era, e hoje temos a oportunidade de ver bastante conteúdo acerca disso, do que é o dia-a-dia de um atleta. Então eu já sabia mais ou menos aquilo pelo que eu ia passar. Até é curioso, eu nunca contei isto ao Paulo, que eu na segunda semana de acompanhamento, ainda me lembro perfeitamente, quando eu comecei o meu TEF, o meu curso, Técnico Especialista de Exercício Físico, foi na primeira semana que também comecei o acompanhamento com ele. E eu, apesar de já ter o estilo de vida, de seguir a dieta, o treino, aquela coisa de, agora eu na minha cabeça tinha que mostrar resultados a alguém. Então eu lembro perfeitamente que fiz a minha primeira refeição de sempre que ele me passou em casa, e eu chego ao Paragal com o carro, porque eu ia de comboio para o TEF, que era em Benfica, e eu acabei por vomitar a comida toda da ansiedade, por exemplo. Daquela pressão de querer mostrar resultados, que rapidamente acabou por desaparecer, porque eu percebi que, eu já faço isto, simplesmente agora é uma pessoa a passar uma dieta e eu vou continuar a seguir, mas sem pressão absolutamente nenhuma. Foi um aspecto curioso
que aconteceu, mas é isso. E relativamente assim a surpresas ou algo de diferente, não notei assim grande coisa, até porque o Paulo, eu tive essa preocupação antes de falar com ele, o nosso pensamento é muito parecido, então foi uma habituação fácil e tranquila. A alimentação, houve assim alguma coisa que tenha mudado em relação àquilo que já fazias? Como é que é, digamos, uma rotina típica alimentar tua? São, dependendo da fase, 5, 6 refeições por dia. Nestes 2 anos, basicamente, foi quase sempre a mesma coisa. A base dos alimentos sempre foi a mesma. Muito poucas refeições livres. Posso-te dizer que nos últimos 2 anos que vão fazer agora, passadas pelo Paulo e que eu fiz, foram 3. Somos muito parecidos nesse aspecto. Para mim, tanto como para ele, a refeição livre pode ser usada sim como estratégia, dependente daquilo que é o preparador, mas eu acho que, na minha opinião, é muito mais uma questão do atleta a se libertar ali em termos psicológicos e a aliviar. Mas para quem tem a capacidade, ok, é isto que é para fazer, é isto que eu vou seguir, porque o meu objetivo é este. Então, se nós conseguirmos apenas nos manter naquilo que é uma dieta simples, com alimentos bons, com hidratos de carbono bons, proteína boa, gordura boa, acho que não existe necessidade absolutamente nenhuma de fugir disso. E foi super tranquilo também nesse aspecto, mas é isso, são 6 refeições por dia. Nós no bodybuilding é refeição 1, 2, 3, 4, 5 e 6, portanto não existe pequeno almoço, pós-treino também existe. E é isso, portanto tem sido um bocadinho diferente, porque na altura, por exemplo, comecei a tirar o teste, depois acabei, comecei a trabalhar. Então, dependendo daquilo que é a altura do dia, as refeições também podem vir mudando, mas sempre foi muito parecido, muito igual, não houve grandes oscilações. E agora aquele pessoal que está curioso para saber como é que é esta tua estrutura alimentar, dá-nos aqui alguns exemplos típicos de refeições que tu faças. Por exemplo, vou dar agora, porque é o que tem sido quase sempre, de manhã, curiosamente agora, eu tenho passado a treinar em jejum, portanto estou em preparação. Daste bem com o treino em jejum? Dou-me bem com o treino em jejum, foi uma coisa que surgiu apenas na última preparação, nos últimos 10 dias, o Paulo pediu-me para fazer os últimos 10 dias a treinar em jejum. Foi algo que me habituei super rápido e que gostei bastante, pelo menos em preparação, não sei como é que vai ser em off, porque como tu também sabes, foste atleta, nesta fase do déficit calórico, a fome aperta um pouco, e eu senti que ao acordar e a minha primeira missão ser o treino, ou seja, eu ia para o ginásio, treinava e sentia que conseguia estender para quando eu quisesse basicamente a minha primeira refeição. Se eu fosse treinar às 8 da manhã e o treino acabasse às 10, ou se só me apetecesse comer ao meio-dia ou à 1 da tarde, eu conseguia fazer com que isso acontecesse. Obviamente que não é o suposto, porque nós estamos em jejum, estamos em déficit calórico, comermos após o treino é importante, mas também nesse aspecto foi algo que ajudou bastante, até porque a primeira refeição passa a ser um bocadinho mais tarde do que é o habitual, ou seja, conseguimos adiar as refeições ao longo do dia antes até nos deitarmos, que é normalmente 1 hora em que... Eu também treino em jejum todos os dias e sou fã, para mim, e sinto mesmo isso, sabes, é que tu vais com aquele foco de treino é a primeira coisa do dia, exato. Treino, e depois então parece que ficas mais saciado, aguentas-te melhor, porque o metabolismo dispara, não ficas com tanta fome e acaba, pelo menos no momento logo após o treino, e acabas por conseguir aguentar, lá está a primeira refeição. E o nosso corpo está super preparado para isso, ou seja, por exemplo, se nós formos treinar a meio do dia, a energia do nosso corpo está a ser usada, por exemplo, para a digestão, e ali quando nós acordamos, tudo o nosso corpo está a fazer, que é o treino, vai tudo em prol do treino, portanto todo o sangue vai para o músculo que estamos a treinar, não há sangue nas zonas do intestino, por exemplo, que a digestão, não existe nada disso, então nós treinamos em jejum. Obviamente que o início pode ser uma adaptação um bocadinho difícil, mas se nós pensarmos, treinamos em jejum, temos o resto do dia inteiro para comer e para descansar, dormimos e quando acordamos estamos... o reserva renovados exatamente para o treino. Portanto, foi uma adaptação também que eu gostei, que trouxe agora também para esta preparação, apesar de faltar mais tempo, porque a última, como disse, só fiz nos últimos 10 dias, mas temos vindo a fazer assim, até porque temos estado a treinar juntos e tem corrido bem. Eu também treino em jejum. Também tenho treino em jejum. E traz-nos até bastantes vantagens a nível de otimização hormonal, mais testosterona, mais hormônio do crescimento. É realmente um método, uma estratégia cada vez mais utilizada. Mas sim, treino em jejum e depois, o que é que se segue? Depois segue-se a primeira refeição, pós-treino, agora é hidratos de rápida absorção, portanto usa farinha de arroz, whey e alguma fruta. Depois é o caminho até casa, a primeira refeição, tirando o pós-treino que acaba por ser a segunda, é aveia, fruta e ovos, neste momento. A terceira, por exemplo, agora é arroz
que eu também trouxe ali uma, por exemplo, arroz e frango e legumes. Se a meio do podcast precisaste parar para começar a comer, tranquilo. até podes ir comendo. Eu comi antes, eu por acaso comi antes. Já estivemos cá o André Rebolo, conhece o André Rebolo? Conheço, Pronto, quem é que não conhece na área de Clássico Físico o André Rebolo, né? O André Rebolo disse aqui uma coisa no podcast que é: eu se estiver a conduzir e bater a minha hora de comer, eu vai a conduzir mesmo. Por isso, tu estás no podcast, bate a hora de comer. Eu comi mesmo aqui antes do meio-dia, portanto é às 3 horas. Muito tranquilo. Portanto, a seguir são 2 refeições iguais, arroz e frango, outra de arroz e frango. Ali pode variar durante a semana, por exemplo, num dia em que eu não treino, aí altera. Por exemplo, neste momento estou com puré de batata doce e carne vermelha, nestas 2 refeições. E antes de dormir tem sido agora whey, cacau e claras de ovo. E o cacau porquê? Para dar o sabor ou tem algum... Não, o cacau acho que é também pela uma fonte de gordura, que eu antes de começar também não tinha muito conhecimento acerca do cacau, portanto estou a usar 100%. Também os antioxidantes e tudo mais. Os antioxidantes, algum carboidrato, mas não... Gostas desse plano? Sentes-te bem com esse plano? Tenho sentido. Disseste uma coisa muito curiosa que é: não sentes necessidade de refeições livres. Conta-me isto: 2 anos, 3 refeições livres. Dá uma média de uma refeição livre de 9 em 9 meses. Eu fiz uma passado uns 2-3 meses de ter começado o acompanhamento com o Paulo. E as outras 2 foi antes do início da última preparação, portanto no Natal e no Ano Novo. A preparação deu início no 1 de janeiro e ele disse-me: ok, no Natal e no Ano Novo aproveita porque dia 1 vai começar a preparação. Mas imagina, pós-prova, fizeste assim uma semana off? Tive uma semana off. Porque eu acho que esta componente também é importante para o atleta poder descontrair um bocadinho depois das competições. E como é que aqui realmente esta tua perspectiva, a importância disso? Quanto tempo tens agora entre uma prova e outra? Sensivelmente 2 meses? Foi 10 semanas. 10 semanas, pronto, também não dava realmente para alargar muito, mas tiveste uma semana de descanso, digamos Foram assim. Foram 2 semanas de descanso, até porque o Paulo foi competir ao Brasil, e tive 2 semanas assim mais tranquila. A primeira acabei por comer algumas coisas, mas mesmo as refeições livres opto sempre por evitar aquilo que é fast food, o que é industrializado, o que é fast food, retiro. Portanto fui a sítios de comida boa, que também obviamente que faz parte esse aproveitar, não que eu sinta essa necessidade, mas faz parte. Aproveitei um bocadinho, sim, a semana a seguir. E essa parte do que nós chamamos de rebote, é uma fase em que o Paulo também já me disse, e eu senti que é um dos grandes segredos daquilo que é o bodybuilding. O atleta, porque há muita malta que sai da prova, e eu senti isso. Eu, por exemplo, mantive a minha base da minha dieta, aquilo que eram as minhas refeições, os alimentos eu mantive, simplesmente aumentei a quantidade durante o dia, porque uma coisa interessante também que me aconteceu na minha última prova era a fome que eu tinha e o desejo de comer. Nem era muito doce ou alguma comida em específico, era muito mais aquilo que eu já estava a comer, mas em grandes quantidades. Tanto que a minha primeira refeição após a prova, no dia a seguir, foram 150 gramas de aveia com whey e ovos. Era aquilo que mais que me apetecia comer. Então mantive, e numa semana, mesmo a comer limpo, e aos sítios que eu fui comer, foi comida boa, foi a sítios, por exemplo, de carne, ganhei, por exemplo, 10 kg assim numa semana. Então acho que é uma fase bastante importante para um atleta, porque há atletas que passam mal e vão parar ao hospital se descontrolarem. Portanto é bastante importante essa fase, e acredito que seja um dos pontos chaves naquilo que é a evolução do atleta no bodybuilding. Sim, atletas que vão para o hospital, atletas que vomitam as refeições seguintes porque o sistema digestivo está há tanto tempo adaptado àqueles alimentos em específico, uma dieta tão limpa que depois de repente começam a comer tudo sem controle. E acho que esta estratégia é muito interessante. Aliás, é exatamente a estratégia que eu também utilizo como preparador quando compito, ou neste caso quando competia, isto porque não tenho nenhum objetivo de competição neste momento, e é precisamente isso, é voltar ao plano base, mas comer em quantidades que nos assim, sem pesar, do género, se ali tens os ovos e a aveia, come ovos e aveia dentro daquilo que te saciar, mete umas frutas, se ao almoço tens o frango e o arroz e uma salada, come a quantidade que te saciar, ou o salmão. Eu lembro-me depois da minha última prova, 2022, fui campeão nacional de Clássico Físico na minha categoria, e lembro-me que foi uma dieta muito restrita para chegar lá, apertámos, tu sabes bem como é que é este caminho, e quando saí, lembro-me que no dia a seguinte aquilo que mais me apetecia era comer salmão
e batata e arroz. Então lembro-me de fazer um prato de salmão e arroz e comer. Eu acho que nunca comi tanto salmão na minha vida como naquela refeição. Era mesmo comida que eu queria para me saciar. Exato. E é curioso, não é? Como às vezes não é necessariamente o fast food, a comida não, é comida de qualidade, mas tu queres nutrir o teu corpo, no fundo está carente desses nutrientes. Falámos aqui então dessa vertente do rebote. Usaste essa estratégia, ou seja, mantiveste a mesma base, foste adicionando dentro daquilo mais elementos. E o treino? Como é que é o treino nesta fase? Não só em pré-contest, como também durante este período de volume, que não chegou a ser volume, foi pós-competição, logo a seguir. O que é que muda no teu treino, estratégias de treino que utilizas? Então, relativamente ao treino, sou acompanhado, ou seja, o pH está muito mais dentro daquilo que é a parte hormonal e de dieta, mas o treino, desde o ano passado, em setembro, eu conheci uma pessoa que é o Vicente, que é personal trainer lá no Blackout, que vai muito a fundo daquilo que é o treino, e nós cada vez hoje em dia temos mais acesso e mais informação àquilo que é o treino, estudos, hipertrofia, todo esse tipo de coisas, e o meu treino é muito, ou seja, é muito estruturado, é muito feito para aquilo que são cada fase da minha preparação, mas é muito à base de feeder sets, top set, ou seja, heavy duty. Eu não faço um treino muito longo, são aquelas séries que são para ser feitas, são as séries que são para ser feitas, sempre na falha. Em termos de divisão, por exemplo, é o push-pull legs, mas eu divido em, por exemplo, push-pull, descanso, legs, descanso. É assim que eu faço, porque o descanso também é super importante para nós atletas, porque se eu não estiver bem num treino, não vou tirar absolutamente rendimento nenhum sobre isso, nem vantagem nenhuma. Então o descanso também é uma coisa super importante que muitos atletas não dão a devida importância, porque a acumulação de fadiga e de inflamação a mais no músculo é contraproducente, e acaba por ter contra... Ou seja, excesso de inflamação traz retenção, cortisol lá em cima, às vezes o peso não baixa e o atleta não percebe porquê, e depois está ali, passa muitas horas no ginásio, se calhar 6 dias por semana, que não faz sentido. Mas nesta fase tem sido um bocadinho isso. Tenho treinado com o Paulo, ele também adaptou o treino dele agora àquilo que eu já vinha a fazer, e com o Vicente, e tem sido muito por aí. Portanto, normalmente são 2 sets por exercício, não passa disso. Aqueces bem e depois fazes as 2 séries. Exato, sempre com o feeder set e depois o top set e normalmente o bake-off, dependendo do exercício, se é multiarticular, se não é. Portanto, tem muitas variações, e é isso, não varia muito. Quantos exercícios normalmente por treino? Há exercícios, por exemplo, hoje fizemos pull, tivemos 4 exercícios para costas, 1 para posterior de ombro e 2 para bíceps, por exemplo, em que cada um, por exemplo, são 4 de costas, 2 séries em cada, portanto 8 séries para costas, 2 para posterior de ombro e 4 para bíceps. Direcionado, cargas altas até à falha, quantas repetições? O top set, por exemplo, dentro de cada exercício de costas, o top set de 5 a 9 repetições, sempre na falha. O back-off exatamente igual, de 5 a 9, só que como é back-off tiramos 10% da carga, por exemplo. Já no posterior de ombro são 2 séries de 15 a 20 repetições. Nós no Blackout, como também temos a oportunidade de ter máquinas boas, como é a Prime, que dá para mudar o perfil de resistência da máquina, por exemplo, meter a máquina mais pesada naquilo que é uma fase de alongamento ou de encurtamento, ou seja, à medida que o treino vai avançando, nós vamos perdendo força sempre naquilo que é a fase encurtada do músculo, ou seja, na segunda, por exemplo, chegamos ao 5º exercício, que é bíceps, ou mesmo nos exercícios de costas. Por exemplo, se eu faço uma máquina da Prime, a primeira série é, por exemplo, dividida 50% e 50% naquilo que é a fase alongada e a fase média, ou seja, onde o movimento é sempre igual, e na segunda série já metemos mais carga naquilo que é a fase alongada, ou seja, retiramos sempre mais benefício naquilo que é a zona do movimento em que nós temos mais força, que é na fase alongada do músculo, e facilitamos um pouco a contração, por exemplo. São essas técnicas que nós acabamos por utilizar um pouco. Vais desenvolvendo esses estímulos. É um bocadinho complexo, mas... Com o que tens. Aliás, isto, acho que o importante nos treinos é nós realmente também irmos trazendo variedade, fazermos aquilo que realmente funciona, mas irmos trazendo alguma novidade, algum estímulo, lá está. Agora, porque na fase concêntrica vais dar um estímulo maior, ou porque vais fazer um movimento mais lento, ou porque, enfim, mas ir variando, acho que é aqui uma das grandes chaves do treino. A parte, tu disseste há pouco, do Paulo acompanhar-te na vertente mais alimentação,
parte hormonal, e tens aqui o Vicente, parte do treino. Parte da suplementação, como é que entra aqui? Também é o Paulo, Paulo. que a faz toda, proteína, creatina, multivitamínicos, probióticos, vitamina C, que estou a usar neste momento, por exemplo, ômega 3, também é ele que toma conta toda dessa parte. E tinha a oportunidade de estar com a Prozis também, sei que vocês Também és parceiro. também sou parceiro, uso tudo deles, e também é o Paulo que me ajuda nessa parte, ele trata disso. Muito bem. A parte do descanso, falavas há pouco, fazes 2 dias de descanso, ou seja, semanalmente até te calha 2 dias sim. Acaba por ser, não é certo, ou seja, eu nunca treino nos mesmos dias da semana. Basicamente é o push-pull, descanso, perna, descanso. Na outra semana a seguir, hoje treinei, por exemplo, segunda-feira push, se calhar na semana a seguir vai calhar na terça. Nunca calha nos mesmos dias, até porque o ginásio está aberto todos os dias da semana, temos essa sorte também, portanto não ligo muito àquilo que é a semana, mas sim àquilo que é a divisão do treino. Depois acaba por encaixar. É porque tu tocaste aqui num ponto, e daí a minha pergunta sobre o descanso, muito importante, que é, nós temos muita gente que pensa que é treinar 6 e 7 dias na semana que vão evoluir mais, e lá está, o que é que chegam à conclusão, alguns, outros irão chegar um dia, acabam por andar mais desgastados, acabam por criar mais retenção, a inflamação muscular, porque não havendo uma recuperação, dificilmente chegam a esse ponto de hipertrofia. Também há outros casos curiosos que eu já vi pessoas com muito bons resultados nesse aspecto, que é, nunca vão à falha, e como nunca vão à falha, podem treinar os 7 dias da semana. Também é válido. Lá está, por isso é que eu digo, o treino é muitas vezes o ponto que não existe o certo, não existe o errado. Não certo nem o errado. Lá está. Agora, alguém que vá à falha todos os treinos, se calhar 4 treinos na semana a ir à falha, chega e sobra. Sim. E tu estás na competição, estás no meio e disseste isso, tens 2 dias da semana off para descansares. Treinas ali 5 dias e tens 2 dias off. E este é um ponto importante. Tens notado que isto realmente foi um fator diferenciador ou sempre treinaste assim? Nunca tinha treinado assim até conhecer o Vicente, e por isso é que eu já lhe disse que não o vou largar nunca, porque senti realmente uma diferença muito grande no meu físico desde que passei a treinar assim. Tanto que eu, antes de dizer assim, Vicente, podes ser tu a tomar conta, nós tivemos algumas discussões sobre isso e eu era um pouco cético relativamente àquilo que ele me trazia. Basicamente isto é muito o estilo do Dorian, não é? O Dorian, por exemplo, o Mister Olímpia, treinava 4 vezes por semana, treinos ali entre 45, 1 hora, não passava muito disso, só que em todos os exercícios o volume era um bocadinho reduzido, mas era sempre na falha. E nem toda a gente sabe o que é ou conhece realmente aquilo que é a falha. Também não é para toda a gente, nem tem que ser para toda a gente. Agora, que eu sinto que é algo, que é um fator que realmente fez uma diferença no meu físico, acredito sim. Acredito que traz uma densidade diferente, traz um aspecto diferente, e também acredito que se calhar em tão pouco tempo de treino, por isso é que eu consegui se calhar ter o resultado que tive. Acho que foi um fator. Se eu tivesse, por exemplo, que atribuir, eu já disse isto, portanto, nós temos alguns fatores no bodybuilding que são super importantes para o resultado do atleta. Portanto, a alimentação, o descanso, o treino, obviamente que a questão hormonal também existe, mas se eu tivesse que atribuir ali 1% daquilo que pode fazer realmente a diferença é o treino. Eu atribuo esse 1% ao treino. Era uma pergunta que eu realmente ia deixar do teu lado, aquele fator que tu achas que pode ser o fator potenciador. E agora deixava outra, que é, e tu, nós aqui falamos abertamente tudo, dirás aquilo que fará sentido, que é, qual é que é a importância aqui da parte hormonal também neste programa, digamos assim, na preparação de um atleta. Isto porque nós sabemos que essa parte existe, sabemos que é uma área onde muitas vezes, sobretudo, nem são os atletas de competição ou profissionais, são mais aquele pessoal que até são os típicos gym bros que entram lá, os curiosos, e que às vezes é aí que vem os disparados, não é propriamente quem faz isto de sério. Qual é que é a importância que tu atribuis a isto? Há assim alguma aprendizagem que tu neste tempo já tenhas retirado para ti do género, afinal não é isto que faz a diferença, ou é isto que faz a diferença? Então, uma das coisas, isso também é curioso, eu quando comecei com o Paulo, por exemplo, não fui eu que quis dar esse passo. O Paulo várias vezes me perguntava, então André, será que queres começar? Eu acredito que o atleta nunca vai estar pronto a 100%. A minha história também é curiosa e eu vou contar, não tenho problema nenhum. Quando comecei eu treinava com aqueles 2 amigos, um deles acabou por separar de nós, que foi para o jiu-jitsu, o outro continuou, portanto continuámos nós dois, e ele começou portanto, a parte hormonal um bocadinho mais cedo que eu, e na altura o Paulo sempre foi 5 estrelas connosco, sempre nos ajudou. E ele, pronto, o Paulo ajudava nesse aspecto. Eu uma vez estava com eles os dois
e basicamente foi assim que surgiu. Era suposto ele, o Paulo, estar a ajudá-lo nesse aspecto, e eu depois acabei nesse dia também foi assim a minha introdução. Mas obviamente que já tinham havido conversas, eu já sabia um mínimo daquilo que era esse mundo, portanto também acho que tem que sempre haver uma parte autodidata que tem que estar envolvida, não podemos simplesmente assim deixar que alguém tome conta desse aspecto por nós, porque é um assunto bastante sério. Então, ok, e muito importante, às vezes perguntam-me quando é que é a altura certa para começar. Existe muito aquela teoria de explorar o potencial genético natural. Eu não acredito muito nisso, até porque nós nunca sabemos quando é que essa altura vai chegar. Eu acredito que é muito mais nós termos a parte do estilo de vida realmente, ou seja, sabermos o que é treinar, o descanso e a alimentação. Se nós conseguimos seguir estas 3 fases como um atleta faz, a pessoa acho que já está pronta. E para a pessoa conseguir ter estes 3 fatores bem presentes na vida, obviamente que já tem que ter algum conhecimento sobre o assunto, já tem que ter algum nível de treino também. Eu acho que é muito mais essa parte dela conseguir que estes 3 fatores estejam bem presentes na vida dela do que tentar explorar o potencial máximo genético. Tanto que eu só tinha 1 ano de treino praticamente quando comecei, e nunca tive, obviamente, isto também é uma roleta russa, só depois de começarmos é que sabemos se vamos ter algum colateral ou não, porque os corpos não reagem todos da mesma forma, mas acabou por ser um bocadinho assim. E uma das coisas que eu sempre gostei também do Paulo, é obviamente que isto é um fator importante no resultado de um atleta, ninguém esconde isso. Só que uma das coisas que sempre me chamou muito a atenção foi ele me ter dito, primeiro, que ele já tinha um historial de atleta, portanto ele já era atleta profissional, já tinha trabalhado com várias pessoas, com vários coaches a nível, por exemplo, Olímpia, portanto já tinha passado por várias etapas, e uma coisa que ele sempre me disse foi, se tu queres levar isto para a vida e queres chegar a um nível bom, nós vamos começar sempre pelo mínimo dos mínimos, porque se um dia for preciso dar um push ou um boost para tu lá chegares, se nós usarmos isso agora, o teu corpo à frente não vai reagir. Portanto, se tu fores um atleta amador e já estiveres a usar doses ou quantidades com um atleta pro, ou onde tu queres chegar, muito dificilmente vais lá chegar. Porque tem que haver esse processo, portanto a comida não vai ser muito diferente, o treino já não vai ser muito diferente, portanto realmente aquilo que te poderá dar aquele fator diferencial ali a uma certa fase, a um certo nível, será a parte hormonal. Portanto, isso sempre fez muito sentido na minha cabeça. Ou seja, começar com o mínimo e lá está, o corpo criar adaptações, não é? Até como o treino, eu aí nesse aspecto acrescentaria só uma coisa, que é, acho que esse é um fator que pode realmente ser também, usado sim, mais à frente como cartada, mas o treino também, porque o treino lá está. Estás a treinar há 6 meses, 1 ano, este estilo de treino, se tu agora de repente mudas, sim, completamente, podes ter aí uma evolução diferente. Às vezes não tem que ser na mesma direção. Agora podes estar com uma direção mais de aquele aspecto mais rochoso, mais duro. Podes ir para um tipo de treino que vai dar aquele aspecto mais volumoso, exato, mais aquele aspecto tipo quase de bola, de muscular. E isso acaba por ter... São estratégias que temos que saber quando usar, quando aplicar, e que dão origem a físicos diferentes. Nós temos atletas com físicos muito mais... Lá está o efeito boneco, o efeito mais rochoso. E isso depende muito também dos tipos de treino, e não só, claro que a componente hormonal aqui pesa, mas usar as cartadas todas de uma só vez não é geralmente a estratégia mais inteligente, até porque muitas vezes tu vês aqueles fenómenos, até júniores, que aparecem tipo, e de repente pum, desaparecem e nunca mais vais falar deles. Se calhar, isto somos nós aqui a supor, porque usaram muitas ferramentas logo inicialmente. Exato. E já tem que ser um caminho, ir avaliando se está a funcionar desta forma, mantém. Agora mexe mais um bocadinho aqui, mexe mais, e sempre manipulando as variáveis. Exato. E tu, uma pergunta que a malta me fazia muito, agora não fazem tanto porque eu não estou em competição, sim, nem estou, e sabemos que quando estamos a fazer competição é normal, temos que usar alguma coisa para nos tornarmos competitivos, claro, desde que com inteligência, a meu ver, nada contra, cada um sabe de si, fazer é o que eu recomendo sempre, com inteligência e com preparação de quem sabe e percebe. Neste momento, como não tenho objetivos competitivos, não recebo muitas perguntas nesse sentido. Agora o que me perguntam mais é, David, como é que podemos chegar ao tal limite natural? Como é que podemos aumentar a nossa testosterona naturalmente? Quais são os melhores exercícios, os melhores alimentos? Aí sim, e tem sido o meu caminho ultimamente. Mas perguntavam muito que era sobre a situação de fazer sempre parares. O que é que tu achas daquilo que é o feedback que vais tendo do meio competitivo que está a funcionar melhor hoje em dia? Então, eu desde que comecei, acho que ou seja, acho que há fases e fases, não é? Nós quando estamos numa fase agora, por exemplo, de competição,
Obviamente, não que sejam as doses, mas se calhar utilizamos mais componentes do que se calhar usávamos, por exemplo, numa fase de off-season, em que não é preciso assim tão grande coisa para... Até porque se tu precisas de muita coisa muito cedo, acho que também não vai ser para ti. Percebes cedo que é algo que não é para ti, porque o fator genética conta bastante. Pode estar logo aí um indicador que se calhar não é por aí o caminho, se calhar não é por aí o caminho, exato. Mas eu, por exemplo, naquilo que é a minha experiência, eu quando comecei tive um certo período de off em que usei pouca coisa, era a base de testosterona Deca e cheguei a usar Bold, por exemplo, num off. Depois tive ali uma fase antes da competição que demos ali uma paragem, reduzimos as quantidades, fomos tirando um componente ao outro até ficar a base, por exemplo, de testosterona, e depois voltámos. Acho que quem entra neste mundo tem que perceber que é uma coisa para a vida, porque se estiveres assim meio tremido, a única coisa que vais retirar disto é ou colaterais ou coisas negativas. Então acho que é um bocadinho por aí. Eu até hoje o ciclo tem sido só tive essa fase só com a testosterona, mas que também foi uma estratégia porque ia entrar em competição. Mas acho que acima de tudo e eu sempre levei isto de uma forma muito, muito tranquila. Ok, vou estudar sobre o que é, porque também não me vou deixar estar a deixar que o Paulo me passe coisas que eu não faço a mínima ideia o que é que são, mas também retirar um bocadinho o peso dessa parte da química e do que é que não, ok, é algo que faz parte, tranquilo, vai fazer parte e vamos a isso. Confiaste no processo, mas vais querendo ter informação. Exato, e é um bocadinho também essa a ideia aqui, podemos trazer informação para claro. Quem quer saber, quem acompanha, quem é fã deste percurso e do culturismo, do clássico físico, poder ter consciência daquilo que está a fazer. Aqui a ideia é sempre esta, nunca é promover nada, é consciencializar. Aliás, saiu recentemente o episódio com o Dr. Rodrigo Ayub, um médico muito conceituado na área da longevidade, anti-aging, e é curioso que ele mesmo fala da prescrição médica de testosterona na perspectiva de terapia hormonal. E como ele, muitos outros, tens Manuel Pinto Coelho, tens muitos outros a falar. Claro que a testosterona como reposição hormonal é diferente daquilo que um atleta faz. Mas, lá está, não deixa de ser uma hormona sintética, bioidêntica, que é prescrita por médicos e que tem vindo a trazer efeitos comprovados no bem-estar, na virilidade de muitos homens e numa longevidade mais saudável, porque tu não queres viver até aos 100 numa cama, tu queres viver até aos 100 com energia. Ou se calhar tens, olha, se calhar tu prefiro viver até aos 90 bem, do que viver até aos 100 e a partir dos 80 se calhar estou limitado, não é? Claro que sim. Por isso é um bocadinho isto que se começa a pôr na balança e a encontrar formas inteligentes de o fazer. E aquilo que há uns tempos era única e exclusivamente para culturistas, e se alguém falasse era um bicho de 7 cabeças, hoje em dia já começa a ser aqui um bocadinho mais democratizado e começa-se a falar um bocadinho mais deste assunto no geral, em vários setores, desde que existam profissionais experientes e com competência, e o Paulo tem mais do que provas dadas no meio de que percebe disto. E é aí agora que eu direcionava a minha outra pergunta, que é: o que é que mais admiravas no Paulo que te fez dar este passo com ele? E agora que o conheces como preparador, o que é que mudou? E por acaso, antes só de entrar agora no Paulo, o fisiculturista também tem os dois lados da balança, porque nós sabemos que aquilo que nós usamos não é como se fosse uma terapia hormonal, mas nós também temos o outro lado da balança, porque nós levamos uma vida saudável, o treino, o cardio, a alimentação, portanto, aquilo que nos pode fazer mal de um lado, nós também acabamos por um bocadinho compensar do outro. Por isso é que eu digo, para se entrar neste mundo, primeiro tem que se ter o treino, o descanso e a alimentação bem assentes no nosso dia-a-dia, porque é essa base. Uma pessoa que apenas queira fazer para nível estético e depois que sai à noite tem uma alimentação má, obviamente. Lembras-te como é que esta conversa começou? Será muito mais de eu te dizer, geralmente não são os atletas que levam isto a sério que têm mazelas. Exatamente. Geralmente, há casos e casos, mas geralmente não é por aí. São aqueles que muitas vezes, os curiosos, é que fazem os disparados, não é? Porque entram no ginásio, querem fazer isto só por uma questão de aparência, não uma perspectiva profissional, uma perspectiva competitiva, e querem estar bem para a praia, não sei o quê, tomam umas coisas e depois saem à noite e bebem e fumam, e se for preciso não controlam a alimentação. Um atleta controla todos os patamares e procura levar esses patamares ao mais alto nível de exigência, e isso requer o quê? Teres uma alimentação limpa o ano todo, teres uma suplementação. Tu falaste de vários suplementos, a maior parte deles numa perspectiva de saúde. Sempre. Vitamina C, os óleos, numa perspectiva de saúde. Não são esses suplementos que te vão dar a massa muscular que tu tens hoje. Por isso é preciso juntar aqui estes fatores, depois o próprio cardio, que ainda não fomos lá, mas vamos falar um bocadinho também das estratégias que utilizas de cardio. Mas agora então,
A nível de preparação, preparador. Relativamente ao Paulo, no fundo não foi alguém que, sendo quem é, estava mesmo ali à mão e eu sabia que, e já falava com ele, já o conhecia um pouco, mas na minha cabeça aquilo que fez mais sentido foi ok. Às vezes, e eu como também já estava no meio, sabia que às vezes há aqueles problemas de ok, um coach à distância, às vezes não é a mesma coisa, e eu tendo a oportunidade de que o Paulo treine no mesmo ginásio que eu e estando aqui, sempre pudesse-me ver, sempre o contacto seria muito mais fácil e foi muito mais por aí que eu optei, até porque o Paulo cá em Portugal não é muito conhecido em termos de coaches, não tem assim muitos atletas, não sabe, eu por exemplo neste campeonato fui o único atleta dele que subiu. Mais como atleta, acho. É muito mais como atleta. Porque ele veio recentemente do Brasil, não é? Foi, ele veio para o Brasil em 2020. Veio do Brasil. Veio do Brasil em 2019, 2020. E eu tendo ali à mão e já o conhecendo, acabei por optar por ele. Podia ter optado por um coach mais conhecido na área, que também conheço alguns, mas foi muito mais essa questão da proximidade e do contacto, de ser muito mais presente ali. Optei por já que havia essa facilidade, optei por aí. E quem é que são para ti as maiores referências a nível de treinadores e mesmo atletas em Portugal? Atletas em Portugal, assim, treinadores. Nós depois, quando entramos neste meio, acabamos por. Há muitas histórias, conta-se muita coisa. Eu não tenho assim nenhumas referências assim que eu diga, ok, sabes? Mas por histórias que ouviste que de alguma forma. Nós também vamos falando. Um pé atrás. Algum pé atrás, mas obviamente que há treinadores com excelentes trabalhos e com provas dadas disso. Mas mesmo em termos de atletas cá em Portugal não tenho assim nada, é muito mais lá fora. Quem é que é a tua referência? Eu também gosto de dizer que não tenho assim do género ídolos ou referências, mas eu gosto muito do mindset, mais como mindset, por exemplo, de Eduardo Correia. Assim, foi o atleta que tudo o que ele fala e tudo o que ele diz me faz muito sentido e eu identifico muito com ele nesse aspecto. Da questão, por exemplo, do Like a Machine ser uma máquina daquilo que ele fazia, identifico-me bastante com esse pensamento. É muito mais ele. E ele tem provas dadas no meio, mas eu agora pergunto, tu achas que nós somos máquinas? Eu acho que... Eu não sei se nós somos máquinas, eu gosto de pensar que sou... Quando eu ponho um objetivo e quando me proponho algo, eu acho que sou. Eu acho que passo, eu gosto... Nós na vida, por exemplo, eu gosto muito de ter só o preto e o branco na vida. Eu sei que o cinzento faz parte, mas eu acho que se o preto for o certo e o branco for o errado e eu apenas me focar nesses dois pontos, eu sei que estou muito mais perto de chegar ao meu objetivo. O cinzento vai sempre fazer parte, mas eu sei que quanto mais tempo eu passar no cinzento, muito mais tempo eu vou passar a perder tempo, ou seja, eu não sei bem onde é que eu estou, onde é que eu me vou, percebes? Então eu gosto muito mais de ter o preto e o branco presentes na vida e aquilo que é para ser, o que não é para ser, não é para ser e está tudo bem, é só uma forma de lidar com as coisas e eu tento lidar um bocado assim com aquilo que eu me proponho. Eu revejo-me muito naquilo que estás a dizer, porque o David com 24 anos também era assim, era preto ou branco, ou é ou não é. Uhum. O David com 31, também não é diferença, não é muita, mas às vezes estes 7 anos, a mim, e aquilo que eu passei, algumas coisas, episódios que eu passei e experiência de vida que me vai trazendo, permitiu-me perceber que às vezes há o cinzento e que o cinzento é importante. Foi das coisas mais difíceis de eu perceber na minha vida, digo-te já. Porque eu, exatamente, aliás, eu com a tua idade, não, até aos 23 competi 7 anos seguidos. Bim, todos os anos em junho. Fiz uma pausa, abri um negócio e depois voltei agora em 2022. Mas eu percebi o que estás a dizer e achei muito curioso porque eu também sou muito assim, preto e branco. E é isso, ou seja, às vezes temos que encontrar aquele ponto. Eu acho que são fases, mas também acho que é uma fase. Porque se é para ser, é agora. Tal e qual. Porque se eu esperar daqui a 3 anos, se calhar não vai ser. Eu acho que é mais por aí, é fase. Eu acho que agora estás na fase do preto e do branco. Tens uma prova, numa fase em que tu estás com o chip. Não que eu quero que seja sempre assim, mas máquina. Eu percebo que agora é para ser assim. Tal e qual. Mas aí concordo plenamente. Eu digo isto no sentido de partilha, que nós quando estamos naquele preto ou branco muito tempo seguido, depois começam a vir, se calhar, começam a vir algumas mazelas. Por isso eu acho que há fases, sem dúvida alguma. Na fase em que tu estás, não dá para haver meio termo. Ou é ou não é. Tens uma competição, vens de vitórias, tens um objetivo, queres chegar ao teu ProCard, para ir com tudo.
Mas lá está, também tiveste a última prova que depois tiveste aquelas 2 semanas de cinzento pelo Também, meio, também fez em que parte. treinavas, comias bem, relaxaste um bocadinho, foste a um restaurante ou outro, fizeste coisas que te souberam bem. Isso é importante estar lá no momento certo, esse cinzento. E acho que é por isso que é tão importante um preparador, aquela pessoa que tem a sensibilidade de perceber quando é que tem que pôr o cinzento na tua vida. Porque nós atletas, e pelo menos falo de nós, que já temos muito esse mindset também, pá, é para ir, não é? E às vezes, pelo menos a mim, o meu preparador, o Filipe Correia, não sei se conheces, mas é uma pessoa que também está no meio da competição já há muito tempo, ele é que me vai pondo esse cinzento às vezes da vida. Olha, agora relaxa um bocadinho, que ele já sabe como é que relaxa um bocadinho, esta é a altura de relaxares. E isto é importante, a gente ouvir essa sabedoria, Também. essa sabedoria de quem está nisto há mais tempo. E André, qual é que é aquele bichinho aí dentro? O que é que tu procuras com a competição? Então, com a competição... Se tu algum dia paraste e pensaste o verdadeiro porquê que te move na direção dos palcos, e não só que te move, que te faz aguentar todos os dias, porque isto, as pessoas veem o bonito, veem-te em cima do palco, a trazer troféus, e veem os vídeos que pões do treino e tudo mais, e às vezes não sabem que é preciso haver um porquê muito grande para se fazer este caminho. Qual é o teu porquê? Então, o meu porquê, eu acredito muito, eu já pensei algumas vezes nisso. Eu acredito que há alguma coisa que me diz que eu... Isto é um bocado de... Não sei a palavra certa, mas eu sinto que eu nasci para ser alguma coisa diferente, para fazer alguma coisa diferente, para fazer algo que poucos conseguem ou que poucos fazem. Eu não me revejo numa vida normal. Eu quando olho para uma pessoa com uma vida normal, e quando eu digo normal, é de um trabalho das 9 às 5, com uma família, depois vai para casa e depois volta. Pá, eu sinto que tenho que fazer alguma coisa diferente e tenho que me provar a mim mesmo todos os dias que eu estou a fazer algo diferente e que consigo todos os dias provar que eu consigo fazer. Não sei porquê, não sei qual é este porquê ou para onde é que isto me vai levar. Neste momento é o bodybuilding, que na altura já foi o futebol, porque mesmo na altura do futebol eu também fazia sempre por fazer um bocadinho diferente, perceber que tinha que correr um bocadinho mais que os outros, perceber que enquanto os outros não tinham, por exemplo, um personal trainer específico para aquilo que era a corrida, para aquilo que era os aspectos do futebol em si, eu já tinha. Quando foi na questão da alimentação também eu já tinha essa parte. Então eu sinto um bocadinho isso, sinto que tenho que fazer alguma coisa diferente. Não sei o que é, não sei o porquê. Neste momento o meu objetivo é super claro, é chegar e ganhar o Olímpia. Eu sonho com isso, não me importo, não tenho vergonha nenhuma de dizer, porque é ganhar o Olímpia. Porque às vezes vejo pessoas a dizer, o meu sonho é chegar ao Olímpia, mas eu posso chegar ao Olímpia, mas eu depois não vou desacelerar. Quando tu chegas, apenas chegaste. Eu acho que quando chega lá, ok, agora é que começou. Porque até lá chegar ainda não... Foi o que eu disse. Eu, por exemplo, a minha prova eu ganhei o que ganhei, mas é passado. As pessoas esquecem-se. Se eu não continuar a estar presente, se eu não continuar a ganhar, as pessoas vão se acabar por esquecer. Então, se me perguntares o porquê, eu não te consigo dizer um porquê, mas acredito que seja algo em torno disto, de ser um bocadinho diferente e fazer diferente. E de ser lembrado? Não sei se é ser lembrado, acho que essa parte... Eu acho que é muito mais eu saber que enquanto cá estive, vivi aquilo que eu queria e aquilo em que eu acreditava. Se depois sou lembrado ou não. Porque não vou tu saber. disseste aqui uma coisa muito acertada. E eu quando pego nestas coisas é porque eu acho que eu já estive no meio, eu senti muitas dessas coisas e via pessoas passarem por isso, que é se tu ganhaste, mas as pessoas depois esquecem-se. Não é? As pessoas esquecem-se. E para que as pessoas se lembrem daquilo que nós fazemos, temos que continuar a ganhar. No fundo, tu tocaste neste assunto. Por isso, de alguma forma, quem compete procura alguma coisa. Não é? Todos nós procuramos alguma coisa. Todos nós temos que procurar alguma coisa. Esse ser lembrado pode ser através da competição, pode ser através do trabalho que tu fazes, de inspirar as pessoas através dos teus treinos, de mostrar a tua dieta. E aqui, já agora, sublinhar que eu gostei muito da tua postura nas redes sociais, a tua humildade de ganhaste, mas estás ali... quase como se fosse tratar as pessoas por tu e permitir que as pessoas o façam também contigo, próximo das pessoas, mostrar o teu percurso, apenas mais jornada, muito humilde, entendes? E isso é, eu acho que isso é meio caminho para o sucesso, porque quando se chega àquele ponto em que, não, agora sou muito bom, não sei o quê, né? Pá, chega-se, vais estar a dar um tiro nos pés, porque acho que esta postura humilde vai-te fazer sempre aprender, querer saber mais, querer caminhar mais e ir beber sempre, todos têm sempre alguma coisa para nos ensinar. Sempre. E é muito por aí. E também parabéns por esta postura que tens trazido, porque só por aí tu já estás a dar um exemplo e já estás a mostrar, mesmo sem ser em cima do palco,
já estás a inspirar e a fazer com que... O palco é só... É o cume do iceberg, não é? Tal e qual. É apenas... Tu podes fazer com que pessoas entrem neste... que dêem um passo, que comecem a fazer melhor, só por mostrar a tua Só rotina. por isso, exato. Blackout, decidiste juntar-te ao Blackout, começar a treinar lá, que é um ginásio que está a trazer também aqui, que revolucionou aqui um bocadinho o fitness. Isto porque o que é que havia mais em Portugal até há 3 anos atrás era realmente conceitos de ou ginásio low cost ou ginásios ou health clubs. E à partida não se juntava geralmente o público de bodybuilding ia para o ginásio de bairro ou para o ginásio low cost, onde podia pagar ferro e não sei o quê. E o low cost, procuravam mais estes low costs, enquanto que os health clubs tinham muita parte do nem punham pesos altos, cobravam mensalidades altas, mas nem punham pesos muito altos, porque o que queriam não era aquele público. Sim. E o Blackout veio com uma posição completamente revolucionária que eu tenho que lhes tirar o chapéu, que foi, não, a gente pode fazer uma coisa premium, com máquinas de topo, mensalidade diferente, para público de bodybuilding, porque eles vão acabar por procurar isto também. E o que é facto é que procuram e que está a ter sucesso. O que é que tu mais achas revolucionário, mais gostas no ginásio onde estás a treinar neste momento? O Blackout foi mesmo isso, foi a capacidade que eles tiveram de juntar, porque lá, obviamente, que para quem gosta de treinar é Disney, mas também é Disney, mas também existe outro público, pessoas completamente normais que vão por saúde de todas as idades, portanto acabou por juntar um bocadinho esses dois mundos. Aquilo que eu mais gosto no Blackout é mesmo, para já, o ambiente, porque quando lá entro, a primeira vez que entrei, aquilo é impactante mesmo, para quem nunca experienciou nada, a primeira impressão o impacto é grande. E depois, para quem gosta... qual foi o impacto que sentiste? Não sei, é tudo também a questão visual, ser tudo preto. Nós, por exemplo, o mais perto que eu tinha em termos visuais no ginásio como aquele era os vídeos do YouTube. E eu agora estava ali e estava a ver as mesmas máquinas, estava a ver o mesmo ambiente, então foi um bocadinho por aí. E aquilo em termos... Porque o ginásio, como tu disseste, tem máquinas topo de gama, tudo aquilo que é o melhor, eles acabam por ter também um bocadinho, eles fazem disso também um bocadinho o negócio deles. Mas aqui eles acabam por fazer também um pouquinho o negócio, ser essa questão das máquinas, e é isso, tudo o que eles escolhem, o que eles trazem, não é simplesmente porque precisamos de uma máquina para aqui, não, é tudo escolhido a dedo. Eles vão às feiras, vão à FIBO, experimentam máquinas, portanto não trazem qualquer máquina, há o porquê de trazer a máquina, há o porquê de se retirar máquinas, e às vezes também é curioso, o pessoal às vezes chateia-se porque gosta de uma máquina, mas depois vem outra, e eles tiram, mas porquê é que tiraste? Não, mas vem outra, tranquilo, espera. Eles vão no fundo comprando e vendendo para trazer novidades. Exato. Depois é aquela questão, tem os 2 pisos, né? Temos um ginásio que é praticamente um ginásio normal, mas só para pernas, depois temos mais um ginásio como se fosse só para a parte superior, portanto são mais de 250 máquinas, é uma coisa do outro mundo mesmo. Ou seja, foi sobretudo essa parte, né, dos equipamentos, da variedade dos equipamentos. Há lá máquinas, eu treino lá há quase 3 anos e há máquinas que eu se calhar nunca experimentei. Só para teres uma ideia, portanto, mas lá está, é o que é. E tem dado sucesso, que tem tido sucesso, tem. Quais são as perguntas que vês que o pessoal mais te faz? As curiosidades que tem? O que é que te perguntam nas redes sociais? É muita questão da dieta, a parte hormonal também é sempre é uma curiosidade. E tu falas abertamente sobre isso, como é que te sentes em relação a essa parte? Não é que imagina, se eu estiver aqui e tiver que falar eu falo, mas pessoalmente que a pessoa não acho que faça muito sentido, até porque depois lá está, vou induzir a pessoa a fazer alguma coisa, falar assim, não conheço a pessoa, o que é que ela pensa, o que é que não pensa, acho que é um bocadinho sensível nesse aspecto, acho que é muito mais fácil falar aqui e tu me perguntares qualquer coisa e eu falar em termos gerais do que estares a responder especificamente a uma pessoa, acho que é diferente, mas não passa muito por aí, treinos, dúvidas de treino, do dia a dia, também a questão do cardio, é muito nessa base. E a nível do cardio, tínhamos falado há bocadinho que é uma coisa que tens na tua rotina, tens em off e em pré-competição, como é que isso funciona, quais são as quantidades de cardio? Então, eu quando comecei a preparação de 1 de janeiro, fazia o meu cardio maioritariamente sempre em jejum, até aqueles últimos 10 dias que tive que passar a treinar em jejum. E foi uma coisa que eu disse que o cardio ia estar muito mais presente no meu off, porque nós sabemos que o off é o off. O cardio é suposto lá estar, mas às vezes
aquele dia mais chato, mas que acaba por não ser feito. Mas eu percebi, obviamente que o cardio tem toda uma importância na nossa saúde, mas mesmo depois na disposição do dia a dia, vai passar a fazer muito mais parte, está muito mais presente com certeza no meu off. Mas em termos daquilo que é agora a minha preparação, por exemplo, para esta, e eu até agora só tinha passado por uma, e quando os atletas dizem que todas as preparações são diferentes, eu estou a sentir agora, esta tem sido um bocadinho diferente. Tenho tido mais cardio nesta. A preparação passada, por exemplo, nos dias de treino nunca tive mais de 30 minutos de cardio, e no dia off normalmente tinha ali 45, chegou a bater 1 hora em jejum. E curiosamente eu faço, por exemplo, que também há atletas profissionais a fazer, que eu já vi recentemente, até o Wesley, o Vissers, ganhou o Arnold agora faz, que é o HIIT. Quanto tempo faz? 20 minutos. 20 minutos. Faço na escada, faço 1 minuto na intensidade máxima, 1 minuto na intensidade mais baixa, 1 minuto na intensidade máxima. Hoje em dia é o que estás a fazer? É esse Estou a fazer. Do dia de treino tenho 30 minutos pós-treino e 50 minutos à tarde. No dia de descanso tenho 50 em jejum, mais 20 DIT. Quando é 30 minutos ou 50 é normal. É normal. Entre os 120 e os 140 é assim que nós monitorizamos. 120, 140 BPMs. Normalmente tem sido assim. E o cardio HIIT tem sido também muito utilizado até na perspectiva de preservar massa muscular, porque é mais curto, dá-te um estímulo maior, menos tempo, e acho que acaba por ser uma estratégia interessante. Há bocado dizias que o pessoal te traz perguntas não só sobre o cardio, o treino, a alimentação, a parte hormonal. A nível da alimentação, quais sentes que são aquelas curiosidades principais? Se existe alimentos, segredos. Querem o milagre. O milagre não existe. O segredo da alimentação é a consistência. É aquilo que o pessoal não consegue e tem mais dificuldades em fazer, que é manter uma base de uma alimentação. Porque é o que eu digo, aquilo que vai trazer resultados é durante quanto tempo é que tu consegues fazer a mesma coisa. É isso que vai trazer os resultados. E é isso que eu costumo dizer sempre, não há segredos, é tu, aquilo que te dão para fazer e a dieta que tens. Por exemplo, não há problema de tu, ao comeres arroz ou massa, podes trocar tranquilo, mas durante quanto tempo é que tu vais conseguir fazer isso? Acho que é muito mais por aí que os resultados aparecem. É um bocado isso. Treino, push, pull, legs. Tu antes não fazias este método de treino, pois não? Não. Isso foi agora que começaste a trabalhar com o Vicente? Foi agora. O que é que sentiste realmente quando começaste a fazer este novo método? Sentiste que foi isto em si que mudou, ou sentes que é a forma como estás a treinar dentro deste método que está a fazer? Eu acho que é muito mais a forma, mas acabo também por ter uma frequência maior dos músculos em termos de um espaço de tempo, por exemplo, do que eu, por exemplo, para alguém natural, acho que o push-pull legs é ideal, até para nós atletas é o ideal, mas não acho, por exemplo, que faça sentido a alguém natural, por exemplo, ter um dia da semana, por exemplo, para braços, entendes? Acho que quanto mais vezes tu conseguires treinar o músculo durante a semana, acho que melhor, dentro obviamente de um volume adequado para esse mesmo músculo, mas aquilo que tu estavas a dizer, a maior diferença que eu notei foi muito mais a forma como nós levávamos o treino do que propriamente a divisão do treino. O que mudou mesmo o mindset e a visão que eu tinha sobre o treino foi mesmo a forma como ele é estruturado e como é para ser feito. E os descansos entre séries é de quanto tempo, mais ou menos? O descanso entre séries, obviamente que há sempre ali um tempo estabelecido, como nós vamos até à falha em todas as séries de todos os exercícios, normalmente fica entre 3 a 5 minutos, mas eu gosto de dizer que é quando eu me sentir bem para fazer a próxima série, é o momento ideal. Porque, por exemplo, o que é que me adianta estar 3 minutos e eu poder descansar, por exemplo, 3,5 e esses 30 segundos me darem mais 1 ou 2 repetições na próxima série? Será que é isso que vai fazer a diferença, os 30 segundos que eu não cumpri, supostamente? Ou é 1 ou 2 repetições que eu ganhei a mais com esse tempo? Então acho que quando sentires que estás pronto para iniciar e para entrar na próxima série, acho que é o momento ideal. Muito bem, a sensibilidade que é importante. Que se vai ganhando. Claro, exatamente, com o que é uma coisa que também com a se vai ganhando. experiência. Exato. André, se pudesses escolher alguém que tu até tenhas aqui uma certa curiosidade de saber um bocadinho mais para vir a um próximo episódio, quem é que tu gostavas de escolher? O Paulo acho que é uma boa conversa, porque ele dentro deste mundo já tem aventuras boas. Uma pessoas que eu tenho acompanhado agora bastante, mas que tu também já entrevistaste, o Miguel, Miguel Milhão. Sim. Desde que ele iniciou os podcasts dele, não há um que eu ainda não tenha visto. Acho que é para quem não tem complexos e que gosta de
de retirar o melhor de apenas de uma conversa das pessoas e ok, a opinião dela nem sempre vai de acordo com a minha, mas que aquilo é uma fonte de conhecimento inesgotável. Acho que é ser uma boa conversa. Agora assim, nem sei bem, acho que o Paulo era uma boa conversa. O Miguel Milhão, estás a falar de alguém que é um empreendedor. Tu visualizas-te a entrar por este meio ou tu segues e acompanhas o podcast dele por outras coisas? Não sei, acho que em termos de mindset, acho que o mindset não tem áreas. Mindset é mindset e é aplicado para qualquer área. Tu teres disciplina, quereres realmente teres objetivos, quereres dar mais que os outros, quereres ser melhor, não tem área. Então eu consigo retirar essa parte daquilo que ele fala e obviamente que de outras áreas de conhecimento que ele tem sobre, neste momento daquilo que eu vi é sobre tudo, quase, ainda não ouvi falar. Ainda hoje estava a vir para aqui, no carro e estava a ouvir o último que ele lançou sobre o futebol, curiosamente, que também criou uma academia e ele falava de termos futebolísticos e eu nunca pensei que ele soubesse isso, por exemplo. Portanto, ele, todos os podcasts surpreende. Eu acho que é muito por aí, é o mindset que ele tem, a forma como ele tem de ver as coisas, o pragmatismo, a eficiência, retrair o máximo com o mínimo esforço possível. E quando ele diz o mínimo esforço não é trabalhar o menos possível, é usar a cabeça. É usar a cabeça, exatamente. É quase como aquela entre o train hard ou train smart. Exatamente, é isso que eu faço. Ou seja, são 2 séries por exercício, mas naquelas séries é para dar tudo. Então não me basta estar ali a dar 4, 5 séries por exercício, mas quando em 2 eu consigo retirar muito mais. É um bocado por aí. E o que é que nós podemos esperar aqui dos próximos passos do André? Os próximos passos do André é aquilo que eu disse. Quando eu disse que eu percebo como o momento é agora, é dia 6 de julho a tornar-me pro, porque tenho absolutamente certeza que isso vai acontecer, porque é o momento em que eu tenho a oportunidade, por exemplo, de fazer história. Eu não conheço ninguém, e também não sei se tu sabes, estás há mais tempo que eu, que na NPC se tenha estreado a primeira vez de sempre, a primeira vez que pisa um palco e tenha disputado um overall de um Pro Card e que na segunda competição vai virar Pro. Eu pelo menos não conheço, pode existir, e se essa pessoa existir, parabéns, porque eu sei o que ela passou. Mas os próximos passos é isso, é virar Pro. No dia 7 estrear-me no Pro, é isso que eu tenho na minha cabeça. Até disse à minha mãe que ela já comprou os bilhetes para os 2 dias, tanto para 6 como para 7. Não sei se vou estar 7, eu sei que vou estar, mas obviamente que o futuro é o futuro e só o futuro o dirá. Mas eu já lhe disse para comprar o bilhete para 7 porque eu vou lá estar, e a partir daí é o que a vida trouxer. Aconselhas toda a gente a comprar o bilhete para 7, então? Aconselho toda a gente a comprar o bilhete para 7. Eu vou lá estar. Mas antes disso tem o dia 6 onde vais dar um show, certamente. Esse já é garantido, vais lá estar. Garantido, salvo seja, né? Na vida não temos nada como garantido, mas tudo indica. Vais lá estar para dar um grande show. Se o sol nascer como todos os dias, o resto acontece. Vai acontecer certamente. E o André, personal trainer, porque há aqui um ponto muito importante. Temos falado do teu percurso como atleta, mas tem que haver uma forma de sustento deste percurso como atleta, que é um percurso, que é um estilo de vida que é caro. Como é que tu concilias? Estás neste momento a tua área profissional, é o PT, certo? Ou ainda estás com alguma outra vertente profissional? Não, ainda é o PT. PT. Como é que é conciliar este dia-a-dia, esta rotina? Então, eu tirei o curso há sensivelmente 2 anos. Eu, quando acabei o 12º, comecei logo a trabalhar na empresa da minha mãe, que é de contabilidade, curiosamente. E quando acabei o curso, eu fiz o estágio já os últimos meses no Blackout, porque também ia entrar em preparação. Já estava em preparação, foi ali no final do mês de janeiro, e até para conciliar os treinos com o cardio, até mudei de ginásio, que eu estava no Fitness Set das Amoreiras, e resolvi acabar ali o meu estágio, porque também sabia que a possibilidade de lá ficar era boa, porque já conhecia o pessoal. E tu és PT lá neste momento? É, sou. És PT lá. Mas só estou a fazer sala e nunca cheguei a dar um treino ainda. Ok, és PT, mas ainda não estás com PTs, estás a fazer sala. Estou só a fazer sala porque felizmente as coisas têm-me corrido bem, e eu como sempre criei muito conteúdo desde cedo. Em janeiro, quando acabei o curso, e já vinha estado a mostrar a minha preparação e o meu dia-a-dia, quando lancei o acompanhamento online, explodiu um bocadinho ali, teve um boom engraçado. Então, neste momento, e com o final da preparação e como as coisas correram, foi outro boom, e felizmente tem corrido muito bem. Portanto, aquilo que eu tenho, aquilo que é a minha base neste momento é o acompanhamento online, é aquilo que eu mais faço. Gosto de estar a fazer sala pelo facto também de manter a rotina do dia-a-dia,
Porque como eu disse, agora o momento é agora, nós sabemos aquilo que uma rotina de um atleta exige, é 24/7, e eu, se conseguir manter apenas o online coaching com algumas horas de sala e conseguir ainda não entrar na questão do PT presencial, que querendo ou não retira algumas horas e alguma energia, porque é um contacto com a pessoa e a pessoa não tem culpa daquilo que nós estamos a passar, não é ali de uma fase final, por exemplo, de uma preparação, e nós temos que nos dar a entregar à pessoa como ela merece. Então eu, se conseguir até pelo menos virar profissional e as coisas se conseguirem levar este rumo, o meu objetivo será apenas manter-me pelo online, que tem corrido super bem. E o que é que para ti é a maior aprendizagem do online? O que é gerir o negócio de acompanhamento online? O gerir o negócio de acompanhamento online, do pouco tempo que eu o faço, tem sido bastante engraçado. Para já, nós já sabíamos que o lidar com pessoas é o lidar com pessoas. Todas aquelas perguntas que para nós achamos super simples, mas que para a pessoa não é super simples, em termos de fazer ver às pessoas que, por exemplo, eu tive há pouco tempo uma pessoa que precisava de... Eu tinha passado, acho que Nestum e Whey, e a pessoa pedia-me alguma coisa mais prática. Eu penso assim, fogo, misturar água com Nestum e Whey, o que é que poderá ser mais prático? A pessoa está-me a pedir para ir... Levas o pó e a qualquer sítio é só juntar a pessoa está-me a pedir para ir ao bar da escola comprar um croissant, quase certeza. É a única possibilidade que eu vejo. Então, saber lidar com este tipo de situações também me tem trazido muito conhecimento e coisas boas, porque eu sei que o acompanhamento online, no fundo, não é para alguém que quer ser atleta, até porque eu não faço isso. São pessoas normais, com vidas normais, que pensam de forma diferente de um atleta, e ajustar esses dois mundos tem sido interessante. Até mesmo eu, se fosse personal trainer, seria sempre para pessoas com estilo de vida normal e nunca para atletas, porque o atleta também é uma pessoa difícil de se lidar. Tem tantas pessoas normais que vão fazer aquelas perguntas que para nós são super simples, como o atleta também tem essas vertentes mais complicadas. Lidar com pessoas é lidar com pessoas em todo o lado, então... Geralmente dizem que o público da competição não é propriamente o público mais rentável para os acompanhamentos online, nem para os preparadores, nem para os treinadores, porque requer muito acompanhamento em várias áreas. E lá está, e constante, porque é alguém que estamos ali ao milímetro, vai competir, competição, sabemos o que é que significa. E a nível dos planos, és tu que fazes a parte alimentar, a parte do treino, a parte de suplementação, orientas tudo? Sou. E outra coisa, por exemplo, é as pessoas acharem que os resultados vêm do dia para a noite, não é? Estão ali se calhar 10 anos a fazer tudo ao contrário e depois no mês querem mudar completamente a vida ou o aspecto físico de um momento para o outro. Tanto que um dos meus planos, o que é que eu tenho? Eu tenho planos, por exemplo, de 3, 6 e 6 meses. Tenho apenas um plano que é mensal. Mas o que é que eu faço nesse mensal? O primeiro mês é sempre mais caro do que os restantes. Porque o segundo mês, mas mais o primeiro, é sempre aquele mês que nós temos muito mais trabalho. Portanto, eu mando sempre uma anamnese inicial à pessoa, rotinas do dia-a-dia, alimentos que são indispensáveis, por exemplo, para elas de comer, o que é que ela comeu nos últimos 30 dias, como é que tem sido a rotina de treinos, disponibilidade de treino. Depois nós mandamos o plano à pessoa, por exemplo, e eu sei que passado uma semana vai haver alterações que vão ter que ser feitas, portanto aquele é assim que eu tenho inicial. Sempre ajuste inicial. A partir daí, depois quem se habitua é muito mais fácil, não é? E depois acaba um bocadinho por ser aí, por aí, porque aquela pessoa, por exemplo, que nunca trabalhou num online ou que nunca treinou, para nós, para o online é muito mais difícil, não é? Estar à distância e fazer com que a pessoa perceba todos estes aspectos é muito mais difícil do que, por exemplo, receber alguém que já tenha uma rotina de treino, uma rotina de dieta, mas que quer apenas dar um upgrade, por exemplo, no seu estilo do dia a dia. É muito mais fácil. Tu vais entrar ali, limar, otimizar algumas vertentes para alavancar os resultados. É. Muito bem, então estamos a 4 semanas. 4 semanas, 30 dias. Reta final. O que é que podemos esperar dos próximos passos? Os próximos passos... Agora será, como eu disse, são 30 dias para dar tudo como sempre, chegar a dia 6 e ganhar o Procard, e a partir daí rumo à Olímpia. Ganhar o Olímpia. Eu tenho, tanto que eu fiz uma tatuagem no meu gêmeo esquerdo, da primeira data que competi, foi dia 28 de 4 de 2024. Nesse gêmeo quer fazer mais 4, quer fazer o dia que ganhei o Procard, quer fazer o dia da estreia no profissional, quer fazer o dia da vaga para a Olímpia,
quero fazer a quarta, que é a estreia no Olímpia, e no gêmeo direito vai só ficar a data do título. É isso que eu quero fazer. E estes objetivos para ti fazem-te definir bem aquilo que tu queres ter isso sempre em mente. É mais um motivo para não desistir. Que mensagem gostavas de deixar para aquele pessoal que está a dar os primeiros passos, olha para o André e vê-te neste momento a destacar-te no meio competitivo? Que mensagem gostavas de dar a essas pessoas? Para acreditarem sempre, principalmente neles próprios, que é possível, independentemente do que as pessoas digam, e eu acredito muito que é por isso que o bodybuilding em Portugal ainda não tomou proporções que já são tomadas noutros países, porque eu vejo muito que o discurso de que são as pessoas que estiveram ligadas nos últimos 20, 10 anos ao bodybuilding em Portugal é um discurso muito negativo ainda. Portanto, nós vemos lá fora, a maior parte do discurso, por exemplo, no Brasil é sempre um discurso muito motivacional, de agregar pessoas, o máximo de pessoas. Eu vejo que as pessoas que estão dentro do bodybuilding português e que têm algum nome, o discurso, grande parte delas é um bocadinho ainda negativo, nunca é de motivação. Por exemplo, eu comecei a criar conteúdo, por exemplo, no TikTok, fui um daqueles TikTokers que já ia para o ginásio com 60 kg e pousava, mas eu sempre acreditei em mim, e eu acredito que desde que nós saibamos para onde queremos ir e que principalmente façamos por isso, acho que tudo é possível. E eu acho que sou uma prova disso, das poucas que ainda dei até agora, mas que muitas mais serão dadas, mas é acreditarem sempre que é possível e que é necessário ter obsessão. Eu acho que a obsessão é uma coisa importante e tem que ser saudável, uma obsessão saudável. E eu entendo como obsessão a capacidade de nós termos de abdicar de certo tipo de coisas. Portanto, seja, quem quer que está neste mundo tem que perceber que família, amigos, namorada, vai sempre haver uma altura em que vamos ter que abdicar desses fatores, que faz parte, e nós, como eu costumo dizer, é saber lidar com isso. Se nós quisermos, é saber lidar com isso, mas que é possível, é possível. Este ponto é muito importante, que é o abdicar de algumas coisas em prol de outras, e até mesmo o conjugar com a família e amigos. Como é que tu tens conseguido ultimamente conjugar essa parte? Olha, por exemplo, quando tu dizes que as pessoas só veem o bonito, eu na última preparação tive quase 3 meses, por exemplo, sem ver a minha namorada. Só para teres uma noção, só nos vimos no final da Vais estar com ela hoje? Hoje não vou, não. Vais estar com ela em breve? Vou. Tipo amanhã? Tipo este fim de semana. Este fim de semana? Então, hoje é quinta. É quinta. Fim de semana temos 2 dias. Então eu vou pedir aqui à produção para te entregar uma coisa. Okay. Ela ainda não vai ver o episódio nessa altura. Okay. Mas já vai ser presenteado. Okay, agora tu é que sabes, quer dizer que foste tu que foste buscar uma cena para ela. Pode ser. Mas estávamos a falar enquanto. Mas é uma das coisas, olha, está aqui. Vais fazer um brilharete, porque ela ainda não vai saber muito bem o que é que aconteceu no episódio, então tu vais chegar lá e dizer, olha, fui à Flores no Cais, adorei estas flores, estão aqui para ti. Mas depois quando ela for ver o episódio diz, olha, aquilo a partir da 1 hora, depois já não falámos nada de jeito, por isso vê só até 1 hora. Ou então vou ver o podcast com ela, e quando o Marcelo me entregou as flores, eu apareço que as flores. Isso fazem uma coisa assim gira. Mas é, por exemplo, é uma das coisas que o pessoal às vezes não vê e que faz parte, não é? Por exemplo... Tiveste quanto tempo? 2 meses, disseste? 2 meses, foi. E lá está, nunca foi por algo que aconteceu assim de muito negativo, foi por uma questão, por exemplo, de ela achar que eu já não estava a dar a devida atenção, percebes? Nesse aspecto eu disse, tudo bem, eu percebo perfeitamente, também não quero que te sintas assim, portanto acho que estás comigo, e eu sempre quis fazer ver que iria haver momentos na preparação em que não ia ser eu, não é porque eu não quero, não é porque eu já não gosto, não é porque eu já não quero dar atenção, não, é porque o foco é tanto que nós acabamos por abstrair um bocadinho, e sem termos essa consciência, acaba um bocadinho por ser assim, e as pessoas que estão à nossa volta não têm a culpa, então também é um bocadinho uma missão minha fazer perceber que, ok, pá, tudo bem, mas é aquilo que eu quero no fundo, portanto, se tu também realmente gostas de mim, acho que também vais conseguir perceber isso, e custa o que custar, eu vou fazer para que no final valha a pena e conseguir, porque acabou por correr tudo bem, mas lá está, foi uma das coisas que eu acho que se não tivesse acontecido também não tinha corrido tão bem, por exemplo, como correu, e acabou, como é uma primeira competição, também acabou por ser um bocadinho uma aprendizagem tanto para ela como para mim, exatamente. Mas por exemplo, é um dos aspectos que o pessoal não vê, mas que faz parte, não é? Em casa mesmo com a família, por exemplo, o meu pai trabalha em restauração, ter apenas um dia da semana de folga e se calhar vai jantar ou almoçar com a minha mãe e com a minha irmã, eu não posso ir, não é? Por exemplo,
mas faz parte, e temos que saber lidar com isso e viver com Eles isso. apoiam-te neste percurso? Eles não sabiam muito bem aquilo que era, não tinham noção. Eu já tinha dito à minha mãe, vais comprar o bilhete, tu vais ver e tu vais perceber quando lá chegares, porque a primeira vez que vi uma competição ao vivo, eu sei que aquilo é uma experiência de vida, mesmo para quem não goste. Estar ali no casino, ainda por cima é um palco muito bonito. Ver ali aquelas pessoas em cima de um palco naquela condição física é uma experiência de vida para toda a gente, quer se goste do meio ou não. E a minha mãe adorou aquilo. Quando então viu-te ganhar, caramba. Exato. Também por aí, mas ela diz que gostou mesmo. Logo um presente desses. Ela diz que gostou mesmo e passaram a perceber perfeitamente, e esta preparação tem sido mais fácil também por causa disso, porque eles já percebem o que envolve, então tem sido melhor também nesse aspecto. E sentes que com a tua namorada já conseguiste encontrar este equilíbrio, ou ainda estão à procura? Ainda está ali um bocadinho à procura, né? Que as mulheres são um bocadinho complicadas em alguns aspectos, né? Não somos como nós, para nós está sempre tudo bem, e eu odeio discutir, é sempre super tranquilo, também tenho esse lado, está tudo bem, está tranquilo, mas as pessoas depois querem esclarecer as coisas e querem falar, mas faz parte, acho que o ponto de equilíbrio há de chegar. Acho que às vezes não percebe, ou para ela nunca ninguém vai perceber realmente aquilo que tu estás a viver, né? Porque lá está aquilo que tu dizes, a menos que tu entres neste meio e que te faças uma competição, é muito difícil. É daquelas coisas que... Aquele foco, lá está, aquela obsessão que é suposto ser saudável, mas que é muito fácil às vezes passar para o outro lado, e nós fazemos o nosso caminho à procura desse equilíbrio, em que é importante mantermos pessoas que acabam por ser importantes na nossa vida por perto, mas ao mesmo tempo a nossa direção no objetivo. E eu acho que é isso, nunca ninguém vai perceber, é daquelas coisas da vida que só quem passa sabe o que é literalmente isto, e nunca ninguém vai perceber. Vai haver momentos em que o meu pai mesmo, por exemplo, apoiando agora, não vai perceber, a minha mãe é exatamente igual, ela é exatamente igual, situações que se calhar ela quer falar e eu simplesmente não quer falar, não está naquele momento, entendes? Ou então estou, por exemplo, mas porque é que estás, imagina, se estou no cardio, posso estar a falar, porque não, mas não posso estar, sabes? Não sei explicar porquê, estou se calhar ali a ver um podcast ou algum vídeo que é um momento para ver e é complicado, mas que para mim no final vale a pena. Então lá está, também não é para todos, mas se é para ser, tem que ser bem feito. Eu tenho esta, que é, eu sou muito 880, se é para fazer, é para ser bem feito. Eu quando competi, acima de tudo, eu sempre quis ganhar, e a primeira competição sempre foi também para ver se era para mim ou não. Porque o mundo do fisiculturismo tem muito isso. Uma coisa é nós estarmos no ginásio a comer tranquilos, estamos sempre felizes, vamos treinar, mas depois a parte da competição é diferente. E eu passei por isso e percebi que era mesmo para mim. E então se é para ser, é para ser. Porque é investimento de dinheiro, saúde também. Então é um bocadinho por aí. Qual desses investimentos achas que é o investimento mais pesado? Mais pesado? Eu acho que no fim, é mesmo o das relações pessoais. Nem é um nem é outro. As relações pessoais. Já afastaste pessoas desde que entraste neste Não me afastei, até porque eu só deixo entrar no meu meio. As pessoas eu sou muito seletivo nessa questão. Se é para estar, é para me ajudar, e é porque estou no mesmo meio, senão não vale a pena, vão acabar por ser distrações, querendo ou não. Mas eu acho que é muito das relações, daquilo que eu vejo e daquilo que eu, às vezes, quando olho, momentos que eu podia ter vivido e não foram vividos, ou aniversários, por exemplo, dos meus irmãos, que eu podia se calhar estar mais tranquilo e mais contente e aproveitar o momento, ou um simples jantar ou almoço com o meu pai, por exemplo. Acho que isso acaba por pesar mais do que investimento a nível financeiro ou de saúde. Saúde é sempre saúde, mas acho que se eu ainda estiver vivo e me puder relembrar desses momentos, acho que vai ser isso que vai pesar mais. Vai haver um momento para tu, tens isso nos teus planos de poder conciliar isso tudo, simplesmente não é esta a fase. É esse o teu mindset, ou estás preparado para se tiveres que abdicar isso durante muitos anos? E por exemplo, quando nós também, a questão por exemplo do podcast do Miguel, ele próprio, para ter o que teve hoje, e não é no meio do fisiculturismo, teve que abdicar de muito. E ele já falou disso. Ele falou disso até em relação à esposa. Disse, mesmo à esposa. Ele disse, é o meu estilo de vida. Tu estás aqui e vais tratar da casa e do filho, e eu vou fazer a nossa vida. E abdicou. Concordas, não concordas? Estamos alinhados ou não? Alinharam? Sim, seguiu. Exato, é isso mesmo. E as pessoas vêm criticar. Está tudo bem. O que está certo na relação é aquilo que está certo para o casal. Exatamente. Se para eles fez sentido, ninguém tem que criticar nada. Exatamente. Se para ele era assim que tinha que ser, era assim que ele acreditava. O final é que ele tem o sucesso que tem e tem o sucesso que tem também um bocadinho por causa disso, querendo ou não.
porque também, não só ele, mas teve alguém do lado que conseguiu perceber e respeitou. Apoiou, alinharam-se. Porque sozinho também não chegamos a lado nenhum. Isso também tenho consciência disso. André, e por falar em sozinho não chegamos a lado nenhum, se pudesse deixar uma mensagem a alguém que tenha sido aqui fundamental neste teu percurso, quem é que deixavas? Aos meus pais sempre. Tenho a sorte de ter uma estrutura familiar forte em termos daquilo que é, nunca me deixaram faltar nada, não vivo num palácio nenhum, não é nada disso, mas nunca me deixaram faltar nada. Sempre tudo o que eu precisei em todos os momentos da minha vida sempre lá tiveram, e eu sei que serão os únicos que vão estar sempre que alguma coisa acontecer, portanto é tudo a eles, no fundo é tudo a eles. Mesmo em questão, por exemplo, eu se hoje vivesse sozinho numa casa não conseguia ter a vida que tenho, portanto eu ainda vivo com eles, e sem eles certamente que não estaria onde estou hoje e nem estaria aqui, portanto é tudo a eles. E eles dão-te essa liberdade para fazer a tua preparação, para fazer o teu caminho, respeitam esse teu espaço? Confiam em mim, até porque percebem que também existe algum resultado da minha parte e que não estou, e que eu, por exemplo, não digo que estou a fazer isto e que estou a brincar. Eles veem que há trabalho sério, que há resultados, e eu também, daquilo que falo com eles também percebem pela minha conversa que eu percebo também o que estou a dizer, não é? Porque quando falas com uma pessoa sobre um tema, do tema que seja, tu percebes pela conversa se a pessoa que está a transmitir tem algum conhecimento ou não, então é muito por aí. Eles dão-me total liberdade porque também confiam em mim, mas porque eu também da minha parte mostro que é possível. Correspondes à expectativa. Também correspondo, exato. Muito bem, foi aqui uma conversa para conhecermos um bocadinho mais do André, aqui um bocadinho mais a fundo neste percurso do André que é o campeão que é hoje e que tem muito para dar. Mas ficam aqui também os meus sinceros votos para que tudo corra da melhor forma, continuas com esse mindset, consigas encontrar esse equilíbrio que é sempre tão importante na vida. E uma das coisas que eu aprendi, tu falaste várias vezes dele, do Miguel Milhão, foi precisamente uma pessoa que me fez pensar muito nisso, do cinzento. No cinzento que o David não via. O David, aliás, via, tinha noção disso, mas que era sempre preto ou branco. Porque e no episódio que eu tive com ele diz algures que nós temos que aprender a descer o rio. E eu muitas vezes subi ao rio, que era, é para ir para aqui, vai com tudo. Mesmo quando naquele já não está a dar resultado e tu vês que já estás a massacrar, a desgastar, e eu estava a subir o rio, não me apercebia disso, eu estava a subir o rio. Mas há coisas que só com o tempo, isso é que eu disse, são 7 anos de diferença, não é muito, mas algumas coisas vai-nos fazendo perceber que em alguns momentos que nós temos que sentir, parar, respirar e pensar, eu estou a subir o rio ou estou a descer o rio? E eu quando comecei a fazer esta paragem e a pensar nisto, comecei a alcançar algumas das melhores coisas da minha vida. Sentia melhorar no meu negócio como nunca tinha visto. Calma, isto está a fluir ou não está a fluir? Eu quero ir para ali, eu continuo a querer ir para ali, mas se calhar eu estou a apontar para ali através deste caminho e eu tenho que apontar um bocadinho mais, ou tenho que virar ali para depois ir. Temos esta sensibilidade, nós na vida vamos aprendendo e tenho muito ainda para aprender, mas ele com esta frase do aprender a descer o rio, nunca mais me esqueci disso, já falei isso várias vezes, saí daquela conversa a pensar nisso. Às vezes é isto, sabes? E eu acho que ele é uma pessoa que rapidamente, porque ele tem muita flexibilidade de pensamento. Tem muito. Aprendeu a descer o rio, tipo, ok, por aqui não dá, tentámos, não deu. É pá, ok, vira. Tentámos, não deu, vira. E só experimentar. Mas com aquele foco lá ao fundo. E isso é uma questão de tempo. E tem sido eu percebo, por exemplo, até agora tem tudo corrido bem. Foi uma vez, mas eu estou desejoso que chegue o momento em que vai correr mal, por exemplo. Mas esse mindset é bom. Já pensei estás preparado. Ainda hoje estava a pensar nisso. Quando não correr tão bem, como é que podes melhorar? Porque é aí que eu dou o próximo passo. É aí que eu me garanto que estou no caminho certo e que é isto que eu quero. São esses os momentos. Até porque eu já estive no futebol e o futebol deu-me isso. Quando eu tive a minha lesão, por exemplo, no menisco. Veio uma coisa a seguir que tu hoje ainda estás super feliz, que é a competição do culturismo, não é? Exato. Às vezes é nos momentos difíceis que nos surge, ok, como é que eu posso tornar melhor? O que é que isto me quer ensinar? São os momentos que não correm bem que nos tornam melhores, sempre. Porque a ganhar toda a gente é bom, toda a gente está feliz. Então também estou desejoso um bocadinho que chegue esse momento, quando alguma coisa não correr tão bem. Estou curioso, André, como é que eu vou... Vamos estar aqui a acompanhar os próximos passos, espero que corra pelo melhor, mas com esse mindset tenho a certeza que mesmo que não corra tão bem, vais sair de lá com lições, com aprendizagem. Exato, é mais vais seguir mais também forte. Como é que as pessoas te podem encontrar e acompanhar o teu percurso? Então, no Instagram André Velez PT, no TikTok também exatamente igual, e é isso. Lá partilho o meu dia-a-dia, um pouco daquilo que é as minhas rotinas, o que faço, o que não faço, todo este mundo do bodybuilding, outras coisas que também vão surgindo,
é tudo por lá que podem acompanhar. Legião, pegar no link deste vídeo e partilhar com quem vocês acreditam que pode beneficiar com esta mensagem, porque se todos vocês fizerem aquilo que têm feito até aqui, de partilhar com pelo menos uma pessoa, já para não contar com aqueles que partilham nos stories, que partilham em todo lado, mas partilharem com pelo menos uma pessoa que possa aprender alguma coisa com este episódio, vamos continuar no caminho. Vamos continuar a trazer aqui cada vez pessoas mais inspiradoras, histórias mais impactantes, porque vocês determinam isso. Contam connosco. Contamos convosco.